Aleluia, irmãos. Chegamos na sexta semana, ser guiados pelo Espírito de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus denota ser filho de Deus, e ser filho de Deus parece o óbvio para quem é guiado, né? Mas tem uma frase até no mundo que diz que o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser repetido até entrar na nossa Constituição. Essa semana, falar sobre o guiar do Espírito nos remete à questão de qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. Até quando eu permito ser guiado, eu anseio, eu busco isso, ou eu só dou acesso ao guiar de Deus quando eu tenho algum sentimento. Então, essa semana falou muito disso. E quando a gente explora o capítulo 8 de Romanos, lá no seu final, já concluindo, ele fala dos 3 filhos, não é isso? O filho imaturo, chamado de Tecnon, o filho maduro, chamado de Ruios, e o herdeiro, que é o resultado, o objetivo final de Deus, nos tornar herdeiros. Quando chega no versículo 16, fala do primeiro filho, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O filho imaturo, ele tem essa necessidade. O filho imaturo, ele vive errando, ele vive tropeçando, ele vive caindo. Então toda vez que ele tropeça e cai, o que acontece? Vem as acusações. Nesse pacote de acusações, pré-fabricado por ele mesmo, e com a ajuda do inimigo, que lá em Apocalipse 11, 12, fala que ele nos acusa de dia e de noite. A principal acusação para o filho Tecnon, o filho imaturo, é: você não é filho de Deus. Então qual que é a maior dúvida do filho imaturo? É duvidar da própria filiação. É por isso que o versículo 16, como um antídoto, vem e fala, parece óbvio, mas para esse filho que chegou agora, é fundamental o Espírito testificar para ele. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o filho imaturo, o filho que chegou agora, trazendo para a nossa realidade aqui, o irmão ou a irmã que começou a reunir tem pouco tempo, ainda tem poucas experiências com o Senhor, volta e meia em seus deslizes, em suas agruras e quedas, ele joga esse questionamento para Deus: será que eu sou filho de Deus? Mas é por isso que o Espírito vem e testifica: nós somos filhos de Deus. Mas a despeito de faltar ainda muito para a minha carreira cristã, falta muito para eu sentir que eu estou crescendo em vida, eu não me sinto filho de Deus. Os irmãos percebem que tem no meio disso tudo aí a barreira que o diabo fomenta muito para os imaturos, que é o sentimento. O sentimento funciona assim, como criança. A criança é movida por sentimento o tempo todo. Você fez uma gracinha para ela, ela ficou alegrinha e você consegue o quê? Até mesmo dominá-la, no sentimento. Olha que bonitinha, fica alegre. Então ela vai. Mas se ela acordou, dormiu mal, acordou fazendo biquinho e tal, aí não quer comer e não sei o quê, é sentimento. É o tempo todo sentimento. O filho Tecnon é isso aí, é sentimento. Hoje eu não estou afim de ir na reunião, é sentimento. Não, hoje eu estou afim. Fiquei sabendo que fulano vai, Beltrano vai, eu vou. É sentimento. E esse filho, ele vive como menino agitado de um lado para o outro,
sendo levado por tudo. E esse processo de ouvir os sentimentos só funciona nos serviços, na vida da igreja, nas reuniões, etc, etc, etc. Quando está se sentindo bem, essa escravidão do sentimento gera nele essa inconstância e gera nele essa apatia, frieza, desânimo, muitas vezes. E o que a Bíblia chama de: até quando mancadejeis entre dois pensamentos? Cocheareis entre dois pensamentos. Então essa inconstância, porque ele ainda não teve tantas experiências. Então nessa mensagem o nosso encargo é tocar nisso aqui para encorajar os irmãos. Aí nós vemos o 14, que é o que a gente orou e leu: todos os que são guiados. Aqui já é outro filho, ou é o filho que cresceu mais um pouco, o filho ruiós, é o mais experiente. Então ele já é guiado pelo Espírito, mas ele também tem os seus problemas. Antes eu li isso aqui, né? Só tem dois: o tecnon e o ruiós, o imaturo e o maduro. Mas o maduro, se fosse tão perfeito, não estaria aqui mais, já tinha sido arrebatado. O que vai ser arrebatado é qual filho? O terceiro, o herdeiro. Então na verdade não são três filhos, irmãos, é um só, é você. É você. Você pode estar em alguma, você só não está na fase de herdeiro, porque quem está aqui nessa terra ainda não está na fase de herdeiro. No máximo é um tecnonzinho, é um ruiózinho melhorado. Entende? Porque o ruiós, ele tem um problema. Apesar dele permitir ser guiado pelo Espírito, ele gosta de confundir e querer fazer coisas para Deus, usando seu esforço natural, transformando o que era espiritual em religioso. Exemplo: para fazer tal coisa e algum tipo de serviço na vida da igreja, ontem eu não sabia, eu era sem experiência, então eu invocava o Senhor, eu não sei, os irmãos me chamaram para ajudar na mesa, por exemplo, ali distribuir os elementos, eu não sabia, aí eu dependi, e ali naquele dia tudo foi bem, e teve até um irmão, que o Daniel chegou em mim: muito bom, hein? Você foi direitinho ali, distribuiu. Aí na segunda vez, o que eu faço? Já sei tudo nesse negócio aqui. Posso já dar uma palestra, ensinando. Aí pronto, para de depender. Esse é o defeito do ruiós. Maduro deixa ser guiado pelo Espírito, mas frequentemente e ainda usa o seu esforço natural. Transforma tudo em religião. Mas a vantagem dele é que ele permite ser guiado pelo Espírito. Um exemplo bom, irmãos, desse filho ruiós, ele ainda não é herdeiro, é a experiência de Pedro, ali em João 21:18. Em João 21:18 fala assim: quando fores velho, ou seja, mais maduro, outro te cingirá. Você pode acompanhar na Bíblia: outro te cingirá. Até aí, esse ruiós está bom, mas tem outra parte: e te levará para onde não quer. Então ele já deu uma rateada aí: nossa, mas eu não queria. Ele vai, mas para ele chegar no ponto de ser herdeiro, ele tem que amar a vontade do Senhor. Pode me cingir que eu não dou conta. Ele se entrega e pode me levar, eu vou, eu quero é ir. Mas ainda numa fase inicial ele deixa ser cingido, mas ainda fala: não, você vai me levar para onde eu não quero. Sair para pregar o Evangelho, eu ainda não quero. Comportagem dinâmica, né, Daniel? Ainda não. Então nós estamos em fase. O que a gente cantou agora? Passo a passo, não com asas a voar. Eu vou palmilhando os passos do quê? Do mover do Senhor. O Senhor caminha sobre essa terra, Ele tem um mover, e essa é uma excelente ajuda para nós. Sabe por quê, irmãos? Mesmo que a gente vive oscilando, tá? Às vezes, no meu dia X ali, eu sou um tecnon, eu sou um imaturo. Hoje eu não estou afim de nada.
Aqui que Deus, olha a sabedoria de Deus, te coloca na vida da igreja. Aí vem os irmãos da liderança, vem os irmãos lá de Sumaré, porque veio de uma conferência internacional, passa o mover de Deus, agora saídas. Mas hoje eu não estou afim. Mas o mover de Deus, nem que seja para não desagradar aquele irmão, você foi ali meio que me empurrado, meio sem querer, mas depois você começa a desfrutar. Olha a ajuda de Deus. Então Deus na vida da igreja, imagina se nós reuníssemos só a nossa casa, ou não reuníssemos, só ficássemos em casa, reúne só com a família, você não ia dar conta, irmão. Você não ia dar conta, em algum momento seu sentimento ia te puxar para baixo. E aí tem o mover do Senhor que nos ajuda. E o último guiar do Espírito vai ser para dentro do reino. Esse para o filho herdeiro. Senhor Jesus, e aqui fala, né, o filho herdeiro, 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Por que ele entrou com essa palavra sofrimento aqui? Ele estava falando de um passo a passo, vai se tornando herdeiro, aí ele abre um parênteses, parece, e fala, ó, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados, porque esse processo é doloroso, porque está quebrando a nossa natureza, não é fácil, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a grande questão é esse danado desse sentimento. Jeremias 17:9, os irmãos podem conferir aí, fala que, por exemplo, o mundo nos aconselha o quê? Olha, está na dúvida? O que o mundo te fala quando você está na dúvida? Segue o quê? Segue o seu coração. Está na dúvida? Segue o seu coração. Vai nessa. Vai de cabeça. Segue o seu coração. Esquenta a cabeça não. Segue o seu coração. Aí quando você abre em Jeremias, vamos lá então, 17:9. Aí fala que é engano, né? Oh Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então quando você estiver na dúvida, não segue seu coração não. Invoca o Senhor, porque a unção vos ensinará todas as coisas. Então, irmãos, às vezes, qual que é o problema do sentimento? O sentimento, ele precisa de alguma coisa para alimentar ele. Olha, se a reunião foi boa, a reunião pegou fogo e tal, eu fico meio animado e tal, isso pode me animar para a próxima reunião. É sentimento. Mas se eu sou fiel ao Senhor, eu busco ver Deus até naquela reuniãozinha, entre aspas, fraca. Olha só qual foi a experiência de Elias. 1 Reis 19, primeiro livro, melhor dizendo, de Reis 19, Senhor Jesus. No versículo 11, disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Aí Elias falou assim, agora eu vou ver Deus. Meu sentimento está dizendo, eu estou sentindo, meu coração agora disparou. Olha, Deus veio igual um vento, quebrando as rochas, agora eu vou ver Deus. Depois do vento, um terremoto. Ah não, agora eu vou ver Deus. Terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Ah, agora vai. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o quê? Um cicio tranquilo e suave. Às vezes, irmãos, não é numa grande conferência, uma reunião de domingo pegando fogo, cheio de visitantes, não, vai ser lá no seu GFCM, um cicio tranquilo e suave.
Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então Deus apareceu aonde? Na tranquilidade. Então, essa questão de seguir o Senhor, você tem que buscar tirar a água da pedra. Em que sentido? Eu preciso ver o Senhor em toda situação, não só nas grandes manifestações, as grandes reuniões, as palavras, muito isso, muito aquilo. Eu quero ver o Senhor na hora que eu vou escovar dente de manhã. Aí o Senhor vai me fazer lembrar as suas misericórdias, tudo que Ele já fez por mim. Esse é o permitir ser guiado pelo Espírito. Então, irmãos, o que combate o sentimento? É tomar a decisão. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero ser guiado pelo Espírito. O sentimento é assim: hoje eu acho que eu quero. Aí hoje eu não estou afim. Agora, tomar uma decisão exige um esforço. Eu quero, mas eu não consigo. Eu nem sei. Eu vejo lá os irmãos, o irmão A, B ou C, ele usa o Espírito, ele compartilha, ele faz isso, ele faz aquilo, mas eu não sei. Aí vem a ajuda do Senhor. Lucas 11. Eu não sei, Senhor, eu não sei nem usar Espírito, quanto mais ser guiado pelo Espírito. O que eu vou fazer? Lucas 11, Senhor Jesus. 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu não sei, peço. Senhor Jesus, eu não sei usar o Espírito igual o Daniel, mas eu te peço, Senhor, eu quero usar o meu Espírito. Me dê, Senhor, o Espírito Santo. Olha, para chegar nesse ponto aqui, a descrição de Lucas foi falar assim, ó: se o seu filho te pede um pão, você vai dar o quê? Um escorpião? Se seu filho te pede um ovo, você vai dar uma cobra? Aí fala: se você que é mau, dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Senhor. Aí parece que você não, então eu vou pedir uma casa nova para o Senhor. Não, você vai pedir o Espírito, que é o mais importante, para você ser feliz nessa terra. Aí sim, esse ser guiado pelo Espírito vai ser possível. Mas eu ainda não consigo. Eu pedi ao Senhor Espírito, o Senhor me deu algumas experiências de usar Espírito, invocar, orar, mas eu ainda não sinto a total presença do Senhor. Aí, irmãos, olha o que acontece. Ezequiel 1. Eu ainda não consigo ser guiado muito pelo Espírito, tenho as dificuldades. Ezequiel, está perto de Daniel ali, tá? Ezequiel 1, 19. Fala de quê? Fala do mover do corpo de Cristo. O mover liderado pelo Espírito. Fala assim: andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevaram. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevaram juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. 21. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas, juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. É essa aqui, eu não estou entendendo nada. Isso aqui é o mover de Deus. Combate o nosso sentimento. O mover de Deus é o seguinte: eu posso ficar 1 mês sem reunir, eu cheguei aqui agora, o mover vai estar indo para algum lado, e se eu permitir participar desse mover, eu vou ser salvo. O mover vai para lá, vai para cá, mas vai bater nas portas de novo, vai.
Ah, mas agora tem um Expo Livre, é uma carreta e tal. Vai. Ah, mas vai comprar uma van e eu também vou junto com os irmãos? Vai. Aí você vai ser ajudado. Sabe por quê, irmãos? Efésios 3 nos garante que nós não conseguimos olhar para Cristo de maneira plena. Você sabia que você só consegue ver uma parte de Cristo? O nosso olhar bidimensional, no máximo tridimensional, só consegue ver uma parte de Cristo. Se Cristo estiver na sua frente aqui agora, ou você vai ver as costas, ou vai ver a frente, ou a lateral dele. Você não vai ver ele todo, de todos os lados, de cima, de baixo e tal. Mas Efésios fala que tem um jeito de ver Cristo de maneira plena. Senhor Jesus, Efésios 3,18 fala assim: a fim de poderes compreender com quem? Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Está vendo aí? Como é que eu consigo ver Deus em toda a sua largura, altura, etc, etc? Com todos os santos. Olha a importância da vida da igreja. Olha a importância do viver coletivo. Porque eu não consigo ver Cristo em sua plenitude. Mas quando o Roninho está lá atrás, levanta e vem aqui e compartilha, ele mostra uma porção que ele viu de Cristo. Aí ele senta e o Daniel levanta e dá outra porção aqui. Esse ajuntamento de porções, de visões, de ângulos de vista em relação a Cristo é que enriquece a minha experiência. Ninguém vê Cristo sozinho. Fomos chamados para ver Cristo juntos. Senhor Jesus. Então, quando a gente voltando lá para Romanos 8, que é o centro dessa mensagem, desvendando aqui Romanos 8, fala o quê? Que a mente precisa pender, ou para a carne ou para o espírito ela vai pender, não é isso? Romanos 8, Senhor Jesus. O 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, e o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Então, quando Paulo escreveu isso aqui, a mente foi colocada como o pendor. Para quem não sabe, o pêndulo, lembra daquele relógio cuco, né? O pêndulo ele fica para lá e para cá. Se ele pender para o Espírito, dá vida e paz, e para a carne dá morte. Ok. Só que não é bem assim. Ele não tem força igual. Se for para pender para a carne, na nossa mente basta não fazer nada. Se for para pender para o Espírito, há uma decisão a ser tomada. E há um esforço. É igual quem tem tendência de engordar. Se for para engordar, é só não fazer nada. Come, bebe, dorme. Tranquilo, vai engordar. Se for para emagrecer, tem que tomar uma decisão. Fechar a boquinha, fazer exercício, etc. Tal. Tem que tomar uma decisão. É a mesma coisa, a nossa mente está ali no meio. Se for para ir para a carne, faz nada. Você vai para a carne rapidão. Agora, se for para ir para o Espírito, eu preciso invocar o nome do Senhor, entrar no mover. Está vendo? O Espírito é isso. É um pêndulo, vamos dizer assim, traiçoeiro. Porque para ir para o lado da carne não precisa fazer nada. É como se pegasse o relógio cuco e deitasse ele. E aí o pêndulo cai lá para a carne. Só não fazer nada. Mas para ir para o Espírito, a força que tem que fazer. Ó Senhor Jesus. Olha como é que é, irmãos. 1 Pedro 4,3, essa questão de fazer esforço. 1 Pedro 4,3 fala assim: ó Senhor Jesus. Porque basta o tempo decorrido, ou seja, basta não fazer nada. Basta o tempo decorrido para terdes executado o quê? A vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, coisa negativa. Não precisa nem ler. Ou seja, basta não fazer nada.
Você se trancar no seu quarto por um dia, falar, hoje eu não vou pecar, não vou falar mal de ninguém, vou ficar quietinho aqui. A poeira desse mundo vai se assentar sobre você. E daqui a pouco você vai estar fazendo a vontade dos gentios. Senhor Jesus. Então, quando Paulo fala lá em Romanos 8, a questão da mente, quando ele usa a palavra mente, metanoia, ele está dizendo o quê? É o que ocupa a sua mente. E não a mente fisiologicamente falando, mas quais são os pensamentos que ocupam sua mente? Então, irmãos, dependendo do que ocupa a minha mente, é aquilo que vai me alimentar, é aquilo que vai me guiar. O que ocupa a sua mente? Aqui em Filipenses 4, dá uma ajuda para nós. Filipenses 4. 8. Senhor Jesus, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, porque é isso que vai nos guiar, é isso que vai nos alimentar. Senhor Jesus. Aí, irmãos, eu vou ver, voltando para Romanos 8, que é a nossa central aqui, central do encargo. Romanos 8 fala assim: nenhuma condenação há. Mas, Senhor, eu sou um filho tecnon, um filho imaturo. Por isso que essa palavra foi escrita. Nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então eu preciso tomar a decisão de estar em Cristo Jesus. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fraco, eu sou falho, toda hora eu piso na bola. Aqui não está falando isso. Aqui está falando que você tomou a decisão de estar em Cristo Jesus. Então nenhuma condenação há. Aqui não é no futuro. Olha, se você for bonzinho, depois nenhuma condenação vai haver. Não, aqui já está falando que é agora. Nenhuma condenação para os que estão. Mas, Senhor, eu vivo pisando na bola. Cada um sabe onde pisa na bola aí. Mas o Senhor garante que nenhuma condenação há. Por quê? Aí você pergunta para o Senhor, por quê? Ao versículo 2 ele fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha, te livrou. Pode ser considerado passado ou presente. Te livrou agora. E te livrou um tempo atrás. Aqui não fala livrará no futuro. Te livrou. Já é um fato, irmão. Já está consumado. Agora é uma questão de eu decidir se eu quero pegar esse fato para mim ou não. Eu vou tomar posse ou não? Porque muitos irmãos não avançam tanto quanto o Senhor projetou para ele. Porque ele vive desacreditando nisso aqui. Será que eu sou filho? Será que eu não vou reinar? Será que eu vou ficar para trás? Aí o Senhor vem na palavra e fala: você é filho. E o próprio Espírito testifica com o seu Espírito. Você não tem Espírito. Ele testifica, você é filho. Você está aqui é para ganhar. Você está aqui é para ser vencedor. Você não está aqui para ser coadjuvante. Como é que... coadjuvante é aquele que no final não importa quem ganhou, quem perdeu. Ele é o gandula. Ele não é de time nenhum. Você é do time dos vencedores. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, no Alimento Diário falou assim: às vezes, eu na minha passividade, agindo como um bom humilde, um coitadinho, eu fico assim: Senhor, ajuda-me. Oh, coitadinho, ajuda-me. Aí o Senhor fala: levanta-te. Oh, Senhor, ajuda. Aí o Senhor fala: levanta-te. Ó, tu que dormes. Aqui em Hebreus 12, para a gente estar encerrando aqui, irmãos. Às vezes a gente fica: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou muito fraquinho, me ajuda. Aí o Senhor fala, Hebreus 12. Por isso,
restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Levanta esse joelho trôpego, levanta essa mão descaída, mão aqui, tá, olha, joelho está ligado à questão de poder seguir o Senhor. E mãos está ligado a poder servir ao Senhor. Coloca a sua mão para servir. O Senhor já te restabeleceu. A palavra, irmão, só tem essa função. Além de nos admoestar no sentido de corrigir alguma coisa, mas a principal função dela é nos encorajar. Nós somos o investimento de Deus. Deus está investindo em você, para você ser esse herdeiro. Não vai deixar nenhum se perder. Ó Senhor Jesus. Compartilhar? Vamos compartilhar, irmão. Pequenos grupos. Amém. Jesus é o Senhor.